e hoje nós vamos falar de alguns problemas relacionados ao material que compõe o núcleo do indutor. Mais especificamente, nós vamos falar de materiais ferromagnéticos. O primeiro problema que nós vamos falar são as correntes parasitas no núcleo. Bom, acontece o seguinte, nós temos aqui uma corrente variável circulando pelo enrolamento desse indutor, ou seja, pelo condutor, que por sua vez vai produzir um campo magnético variável, que vai por sua vez produzir um fluxo magnético variável. E essas correntes que circulam ali nesse material serão chamadas de correntes parasitas, e elas representam uma perda de energia na forma de aquecimento resistivo. Isso representa um problema para determinadas aplicações, principalmente transformadores de potência, na qual o nosso objetivo é fazer a máxima transferência de potência, do primário para o secundário. Mas por conta desse fenômeno, de correntes parasitas, uma parte dessa energia que está sendo entregue pelo primário vai ficar ali, no indutor do transformador, e aí essa parcela de uma pequena parte da energia vai ficar confinada ali no próprio processo, e a outra parte, a parte maior, vai seguir para o secundário, mas de qualquer forma vamos ter uma perda. E é claro que essa perda aumenta em função da quantidade de corrente que está sendo trabalhada, da intensidade da corrente desse indutor. O que nós podemos fazer para diminuir um pouco a intensidade dessas correntes parasitas é o seguinte: trabalhar com lâminas. O núcleo vai ser como se fosse fatiado agora. E entre cada fatia, entre cada lâmina, vai ter um material dielétrico, que aí vai isolar as placas, vai isolar as lâminas, e aí vai evitar vai confinar também as correntes parasitas àquela lâmina, e ela não vai se conectar à próxima lâmina. E aí nós vamos conseguir diminuir ali a intensidade dessas correntes parasitas, porque vai também ter uma diminuição do fluxo magnético. É claro que essa diminuição do fluxo magnético, estamos falando no que se refere ao núcleo, ao material que compõe o núcleo desse indutor, não Porque a corrente, nós temos o fluxo magnético, ele vai passar através desse material. Utilizando lâminas, e entre essas lâminas inserindo material isolante, material dielétrico, a gente vai mudar esse fluxo magnético. Isso visando diminuir a predominância dessas correntes parasitas. Uma coisa interessante, quando a gente trabalha com ferrite, como o material do núcleo de um indutor, esse material ele vai ter uma resistividade intrínseca muito maior quando comparada, por exemplo, com um aço ou com um ferro. Então, as suas perdas serão muito menores, o que permite que indutores com um núcleo feito de ferrite possam ser aplicados em circuitos de alta frequência, o que não é possível quando o indutor tem um núcleo feito de ferro. Um outro tipo de material que dá para trabalhar melhor em relação ao ferro e o aço são os núcleos feitos de pó de ferro, principalmente quando essas partículas são imersas em um material dielétrico. Por quê? Nós temos aqui o material, o todo, vamos dizer que é uma barra de ferro-silício, pó de ferro, que é o material do indutor. Cada partícula vai estar imersa em um material dielétrico que vai evitar que haja, vamos dizer, um contato entre as partículas. Então as correntes elétricas vão estar confinadas àquela partícula, então não vamos ter um acúmulo, por assim dizer, de corrente elétrica. As correntes elétricas não vão se somar porque as partículas estão separadas por um material dielétrico. Isso permite que indutores cujo material é feito de pó de ferro seja aplicado em situações que a gente não poderia utilizar ali indutores com núcleo de ferro, propriamente dito.